Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, Banco Público de Brasília, está preso, trocou de advogado e vai fazer delação premiada. O problema para Flávio Bolsonaro é que esse homem teria financiado a mansão do senador com juros de 3% ao ano, quando o mercado pagava até 9%. Dinheiro público sendo usado para beneficiar o pré-candidato à presidência a custo subsidiado. A Polícia Federal tem os celulares. A PGR está negociando a delação. E o entorno de Flávio entrou em pânico. Fica até o final porque essa bomba pode mudar tudo. Existe um tipo de problema político que não tem solução de comunicação. Você pode contratar o melhor marqueteiro do mundo, pode gravar o vídeo mais bem produzido da história das redes sociais, pode fazer o discurso mais emocionante de todos os tempos. E não adianta nada, porque o problema não está na narrativa, está nos documentos, está nas mensagens de celular apreendidas pela Polícia Federal, está nas conversas entre um ex-presidente de banco público e o dono do Banco Master negociando 146 milhões de dólares em propina. E está, segundo as apurações que estão em andamento, numa mansão financiada em condições que não se explicam pela renda declarada de um senador. Flávio Bolsonaro está diante exatamente desse tipo de problema. E o entorno dele sabe disso. Daí o clima de pânico que já vazou para a imprensa. Paulo Henrique Costa foi presidente do BRB, o Banco Público do Distrito Federal. Está preso desde a semana passada, depois que a Polícia Federal identificou conversas entre ele e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que indicam negociação de propina de 146 milhões em troca de atuação favorável ao Master dentro do banco estatal. O BRB chegou a tentar comprar o Master mesmo após receber carteira sem lastro do banco, um negócio que foi barrado pelo Banco Central e que causou um rombo que os acionistas do banco estatal estão tentando equacionar agora com uma ampliação de capital de 8,8 bilhões. O prejuízo para o dinheiro público é concreto, documentado e imenso. Costa seguiu o mesmo roteiro de Vorcaro depois de ser preso. Trocou os advogados imediatamente. Contratou especialistas em delação premiada. O criminalista Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff e procurador da República aposentado, e Davi Tangerino. E segundo a reportagem do Globo confirmada pelo UOL, decidiu partir para a delação antes mesmo de o STF concluir o julgamento sobre a decisão que decretou sua prisão. O placar estava 2-0 para manter a prisão quando ele tomou a decisão. Costa não esperou o julgamento. Já calculou que a melhor saída é falar. Agora vem a parte que explica o pânico no entorno de Flávio Bolsonaro. Eugênio Aragão, o advogado contratado por Costa para conduzir a delação, é sócio de Willer Tomás. E Willer Tomás é descrito pelo próprio Flávio Bolsonaro, publicamente no Senado, em 2021, como seu amigo. Mais do que amigo, em 2025, Flávio viajou para a Flórida, nos Estados Unidos, com sua esposa e com Willer Tomás num jatinho dos donos do laboratório União Química. É o tipo de proximidade que não é acidental, não é superficial. É uma amizade documentada em viagens internacionais de jatinho com o senador pré-candidato à presidência. Willer afirmou à coluna que não terá participação no caso do ex-presidente do BRB. Disse que o cliente é do escritório de Aragão, não do dele. Que os dois têm escritórios separados, mesmo que também tenham causas em comum. A explicação é juridicamente defensável. Sócios podem ter clientes independentes. Mas do ponto de vista político, a cadeia de conexões é o que fica. O homem que vai fazer delação sobre o BRB e o caso Master contratou um advogado que é sócio do amigo íntimo de Flávio Bolsonaro, com quem o senador viajou de jatinho para a Flórida. Essa cadeia não precisa de ilegalidade para criar problema. Cria problema só de existir. Mas o coração da questão não está nas conexões de advogados. Está na mansão. Segundo as apurações em andamento,
Paulo Henrique Costa teria relação com o financiamento de um imóvel de Flávio Bolsonaro em condições que não se encontram no mercado convencional. A taxa de juros cobrada teria sido de aproximadamente 3% ao ano, num momento em que alternativas de investimento no mercado financeiro brasileiro rendiam até 9% ou mais ao ano. Um banco público financiando a mansão de um senador a uma taxa que representa 1/3 do que o dinheiro poderia render, aplicado em alternativas seguras, é, no mínimo, uma decisão que precisa de explicação muito boa. E a explicação que Costa vai oferecer à Polícia Federal e à PGR dentro do acordo de delação é exatamente o que o entorno de Flávio está desesperadamente tentando calcular. A compatibilidade entre a renda declarada de Flávio e os custos da mansão e do estilo de vida já era uma questão que circulava nos bastidores jurídicos. Um senador tem salário público definido, tem declaração de bens que é pública e tem um padrão de vida, mansão, viagens de jatinho, estilo de vida de candidato presidencial, que levanta perguntas que o salário de senador sozinho não responde facilmente. Quando o homem que teria facilitado o financiamento dessa mansão em condições subsidiadas decide fazer delação premiada, as perguntas ganham um investigador oficial disposto a respondê-las. O caso Master tem uma camada adicional que conecta tudo isso. A Polícia Federal obteve provas relacionadas a Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, envolvendo decisões que teriam permitido o controle do Banco Master por Vorcaro, em condições que levantam questionamentos. Vorcaro está preso. Costa está preso e fazendo delação. Os celulares apreendidos pela PF estão sendo vasculhados, e cada novo dado que sai desses dispositivos é um fio que pode puxar outros fios na direção de pessoas que achavam que estavam suficientemente distantes do epicentro para não serem atingidas. O esquema que está sendo revelado pelas investigações tem uma estrutura que os procuradores conhecem bem. No centro, o dinheiro circula entre bancos, fundos, imóveis de luxo e pessoas físicas através de mecanismos que dão aparência de legalidade para o que, na prática, é pagamento de propina e lavagem de recursos. Vorcaro pagava Costa para que o BRB atuasse a favor do Master. Costa usava sua posição no banco público para gerar condições favoráveis ao Master. E ao longo desse processo, recursos que deveriam estar gerando retorno para os depositantes e acionistas do BRB estavam sendo desviados para financiar o ecossistema de benefícios que mantinha a engrenagem funcionando. Mansões financiadas com juros abaixo do mercado são exatamente o tipo de benefício que esse tipo de esquema produz para as pessoas que precisam ser mantidas dentro da estrutura. Flávio Bolsonaro ainda não foi formalmente acusado de nada nesse contexto específico. A investigação está em curso, a delação está sendo negociada. E o que Costa vai efetivamente entregar à PGR ainda não é conhecido publicamente em toda a sua extensão. Mas a lógica do momento é clara. Um homem preso que negociou 146 milhões de réis em propina e que tem relação documentada com o financiamento de um imóvel do pré-candidato à presidência vai falar com a Polícia Federal. Vai falar em detalhes. Vai entregar documentos, conversas, transferências, nomes. Porque é isso que a delação premiada exige. Não basta confessar o próprio crime. É preciso revelar os crimes de outros. E os outros que Costa conhece incluem pessoas que Flávio não quer ver no centro de uma investigação federal nos meses que antecedem uma eleição presidencial. O timing é devastador.